Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre como elaborar um orçamento estabelecendo metas, gente. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Então, hoje a gente vai ter como objetivos nesta aula, nós vamos compreender as relações que existem entre despesas e receitas, buscando sempre no que a gente chama de equilíbrio financeiro, e vamos também identificar uma maneira de organizar um orçamento, né? Orçamento, a gente vai discutindo nos próximos vídeos, as várias maneiras de a gente ter orçamento, individual, familiar, uma empresa, de um governo, todos eles necessitam de orçamento. Mas a gente precisa entender hoje os conceitos básicos desse orçamento. E, especificamente hoje, a gente vai falar do orçamento individual. E vamos estabelecer as metas para a gente conseguir a organização desse nosso orçamento, né? Porque se a gente tiver um orçamento definido, a gente consegue traçar as metas que a gente quer atingir. Para isso, a gente precisa relembrar ou reforçar alguns conceitos que eu tenho certeza que você já conhece, né? Nós precisamos saber definir claramente, entender o significado do que é uma receita, do que é uma despesa, o que é um saldo e o que são metas. Esses conceitos, ao final do nosso vídeo, nós temos que estar muito claramente, porque são conceitos que a gente vai usar em todas as nossas aulas de educação financeira. Tranquilo? E qual a relação que existe entre cada uma delas? Porque elas estão relacionadas, como a gente vai ver agora no nosso vídeo de hoje. Então vamos começar exatamente pelas receitas, né? As receitas, então, são todas as fontes de renda que você possa ter, ou sua família, ou empresa, seja lá, o qual a gente estiver trabalhando, é toda a entrada de dinheiro, tá? Então tudo que for entrada de dinheiro, seja para pessoa física, pessoa jurídica, vai ser o que a gente considera receita, que pode ser, por exemplo, um salário, ganho com comissão, ganho com aluguel e assim sucessivamente, são exemplos de receitas que a gente vai ter. Ou simplesmente a gente pode dizer tudo que é ganho por nós. As receitas, elas podem ser fixas, são aquelas que a gente recebe a mesma quantidade todo mês. Por exemplo, uma pessoa assalariada recebe um salário fixo todo mês. A pessoa que é aposentada recebe a sua remuneração de aposentadoria sempre o mesmo valor. Então esse valor é fixo. Mas existem também as variáveis. Por exemplo, o pai trabalha numa empresa por comissão. Ela tem uma parte fixa de salário e tem uma parte variável, que depende de qual a venda que ele faz. Então, dentro dessa parte, nós vamos ter as receitas variáveis. Agora vamos conceituar as despesas. Despesas, de modo geral, é tudo aquilo que sai do nosso, quando a gente vai pagar, seja a luz, a água, o telefone, a comida, o aluguel, tudo isso são despesas. E as despesas também podem ser definidas como as despesas fixas, as variáveis e as sazonais. As fixas, assim como a gente falou das receitas, é aquela que ocorre todos os meses. Por exemplo, se você paga aluguel, você vai pagar sempre o mesmo valor de aluguel, correto? Então a gente considera ela fixa. Variável é aquela que nós vamos ter uma variabilidade dela. Por exemplo, o consumo de água. Você não consome exatamente a mesma coisa, né? Então, há uma variação. Tem uma parte fixa, mas tem uma parte variável. Assim como a conta de luz também. E outros aspectos também que são variáveis. E existem aquelas mais sazonais ainda, que é, por exemplo, IPTU, Imposto de Renda, que você vai ter ela uma vez por ano, imposto do carro, acontece uma vez. Mesmo que você parcela, ela é sazonal, não ocorre durante os 12 meses do ano. Que orçamento a gente vai ver? Normalmente, a gente faz o orçamento mensal, num período de um mês. Com certeza que no ano serão 12 meses, porque dependendo do caso, nós temos que ter um período determinado desse orçamento para atingimento das nossas metas, né? Opa, falei o termo agora que nós vamos chegar, né? Que é as metas. Mas para a gente chegar nessas metas, eu primeiro tenho que ver o saldo. O saldo vai ser exatamente a diferença entre as receitas, seja elas fixas ou variáveis, e as despesas, também fixas, variáveis ou sazonais. A diferença entre elas vai ser exatamente o saldo, podendo ela ser positiva,
quando o resultado é positivo, ela pode ser neutra, ou seja, quando as despesas e receitas são iguais, ou podem ser positivas, ou seja, quando o valor da receita é maior que a despesa. Então, esse conceito aqui é muito importante para nós no estabelecimento das metas. Se o saldo é positivo, neutro ou negativo. O ideal sempre, obviamente, é que ele seja positivo, mas ele tem que ir além da positividade, né? Ele tem que alcançar aquelas metas que você vai estabelecer dentro do seu orçamento. E o que seriam as metas? Pode ser os seus sonhos de consumo que você quer atingir. Por exemplo, a compra de uma casa, a compra de uma televisão, de um celular novo, são metas. E cada meta também a gente pode organizar de acordo com o tempo. As de curto prazo, as de médio prazo e as de longo prazo. Mas a gente tem que estabelecer e se organizar financeiramente para conseguir chegar a isso. E a gente só vai se organizar se eu souber exatamente quanto eu recebo, quanto eu gasto e quanto sobra no final de cada mês e que eu tenho que aplicar para poder atingir essas metas que a gente vai estabelecer. Então, nós podemos pensar que as metas são os passos a qual a gente quer dar para atingimento dela. Então, para a gente atingir, por exemplo, a meta de curto prazo, é uma meta que vai acontecer num prazo bem recente, 2, 3 meses. Então, a gente consegue se organizar. Por exemplo, para se organizar durante um ano, economizando R$100 por mês, fazer uma festa de aniversário, por exemplo, seria uma meta de médio prazo, porque nós estamos falando um período maior. Por exemplo, um período de 1, 2 meses, a gente pode considerar curto. Médio já seria um caso como esse. E a longo prazo, por exemplo, seria um planejamento, por exemplo, da compra da casa própria. Você vai ter que guardar um pouco, para daí você dar a entrada e depois fazer, por exemplo, um financiamento ou, se você tiver a possibilidade, guardar durante um período bastante longo para você comprar à vista e não pagar juro, né? Porque juro nem sempre é positivo. Eu digo nem sempre por quê? Porque no caso do juro de uma aplicação financeira, para nós será um juro positivo que está aumentando o nosso capital. Então, para a gente atingir esse equilíbrio financeiro, ou seja, colocar entre as receitas e as despesas e atingimento das nossas metas, é preciso estar atento muito claramente de quanto entra e quanto sai a cada um dos meses. Nunca a receita pode ultrapassar as nossas receitas, né? As despesas nunca podem ultrapassar as receitas. Então, a maneira mais tranquila de a gente fazer isso é se organizar através de uma tabela, que pode ser começar com uma tabela, depois você pode ir, por exemplo, um app ou usar uma planilha eletrônica que vai facilitar muito mais a nossa vida. Mas inicialmente vamos pensar numa tabela, onde a gente vai arrumar as despesas fixas, as variáveis e vamos ter um total das despesas, das receitas. Das despesas também, vamos ter as despesas fixas, as variáveis e vamos somá-las aqui. A diferença entre o total das receitas e o total das despesas, nós vamos ter o saldo, que obviamente seria interessante sempre ele ser positivo. Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Marcelo começou a se organizar-se financeiramente com um salário que ganha de R$450. Ele desejava poupar uma quantia por mês para comprar um videogame que custa R$1.200 no final do ano. Confira a seguir o orçamento mensal aqui do Marcelo. Vamos ver como é que ele se organizou aqui. Então, ele tem lá o salário fixo de 450 e tem as despesas fixas, academia, serviço de streaming, o plano celular e as variáveis aqui, no caso, alimentação. Então, o que eu vou propor para vocês agora? Um exercício muito simples. Vocês vão ver se esse saldo desse orçamento do Marcelo é positivo, negativo ou neutro. E nós já voltamos depois para conferir se vocês acertaram.
E aí, galera, conseguiram? Tenho certeza que sim. Então, a somatória aqui das receitas, 450. A somatória das despesas, 452. A diferença entre eles, então, está sendo negativa de R$2. Não é a situação ideal. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente fez a soma, deu um saldo negativo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos ver aquelas despesas que podem ser reduzidas, né? Então, dentro dele ali, a gente vai ver o que nós podemos reduzir das fixas e das variáveis ali para que economize os gastos lá e ele consiga atingir. Por exemplo, o plano da academia, ele pode pegar um plano mais barato, reduzir os gastos de alimentação, ele vai conseguir chegar a um equilíbrio financeiro. Então, por exemplo, a academia, ele foi lá e negociou por um valor mais baixo, né? E a alimentação também, começou a levar lanche de casa, alguma coisa, não come em um lugar mais barato e conseguiu reduzir agora. Então, ele conseguiu reduzir as suas despesas. Provavelmente já passou para o saldo positivo. Vamos ver? Vou dar um tempinho para vocês terminarem e já conferimos agora qual é o novo saldo dele. Então, pessoal, agora a receita não mudou, continuou 450, mas houve redução das despesas. O novo valor das despesas agora passou a ser R$332. Portanto, 450 menos 332, conseguimos um saldo positivo de 118. Agora ele já pode atingir aquela meta de comprar aquele videogame que custa 1.200, não é isso? Mas quanto tempo ele vai precisar economizar para atingir esse 1.200? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, responderem e já voltamos a conferir.
Ou seja, pessoal, ele tem um videogame de 1.200 que ele precisa de comprar. Ele está conseguindo economizar 118. Então, o que nós temos que fazer? Pegar o 1.200, dividindo pelo 118, a gente vai chegar à conclusão que ele vai precisar mais de 10 meses, né? Não tem como dizer 10 meses, então provavelmente ele vai ter que esperar 11 meses para atingir o 1.200 que ele quer comprar o videogame, não é verdade? Mas aí você já viu uma luz no fim do túnel, como que ele pode atingir as metas que ele tem. Já depois de algum tempo, ele já formado e atuando como instrutor dentro de uma academia, além de dar aulas particulares com personal training, ele tem um controle já total, porque ele começou desde cedo a fazer esse controle financeiro. Então ele aprendeu a importância de saber gastar e controlar esses resultados que ele tem das receitas e despesas. E agora nós temos ele, depois de crescido aqui, uma organização do que ele tem. Por exemplo, o salário dele, 1.750, das aulas particulares, 1.500, e as despesas fixas e variáveis que ele tem. Então vou dar um tempinho agora para vocês verem qual é o saldo dele, se é positivo, negativo ou neutro. Já voltamos a conferir. Vocês viram que começar muito cedo facilita já se acostumar a ter uma organização financeira e uma saúde financeira muito interessante. Então o Marcelo aqui já mostrou, ó, que as total das receitas deles, 3.250, das despesas, 2.724, ou seja, ele tem um saldo positivo de R$ 528. Ou seja, ele já aprendeu que para ele ter metas, ele tem que sempre conseguir uma situação como essa. Ele pretende então agora fazer uma viagem de final de ano com os amigos dele que custa R$ 2.500.
pelo exemplo que a gente já viu lá quando era jovem, para ele atingir essa meta, ele tem lá um saldo de R$ 526, para ele atingir 2.500, se ele ficar 5 meses, ele já vai atingir. Mas ele fazendo 6 meses, ele passa do valor que ele necessita da viagem. Porque a gente sabe, né? Sempre que a gente vai fazer uma viagem de férias, não é só o valor do pacote, assim, sempre gasta um pouquinho a mais. Então é salutar a gente guardar um pouco a mais para conseguir aproveitar aquele momento muito interessante que é exatamente as nossas férias. Mas a gente só consegue atingir isso se a gente fizer um bom planejamento financeiro. Este é um exemplo de uma meta a médio prazo, né? A gente falou de curto prazo e de médio prazo também bastante interessante a gente tem. Então, nessa situação aqui, nós vemos que o Marcelo já aprendeu a controlar financeiramente a sua vida financeira. Vamos ver aqui, de acordo com esses objetivos, o que fala, ou o que eu acho, no Pai Rico e Pai Pobre. Uma vez que você decidiu cuidar dos seus próprios problemas, como determinar seus objetivos, é necessário, em geral, dedicar-se à sua profissão e usar os salários recebidos para financiar a aquisição de ativos. Por exemplo, um exemplo de uma viagem não deixa de ser um ativo, porque você está se recuperando, ou também a compra de um bem que você necessitar. Então, comece desde cedo a fazer esse controle. Uma sugestão aqui de você começar a se organizar. Mesmo que ainda você não receba um salário, uma bolsa, seja lá o que for, você já pode controlar as suas despesas. Isso já vai começar a fazer você ter uma vida saudável financeira. Porque se você não começar cedo, você vai ter problemas. Então, nesse vídeo a gente conversou que há uma relação de equilíbrio entre as receitas e despesas que nós devemos manter, né? E é possível se organizar o seu orçamento registrando todos os ganhos e gastos que você tem para você ter um controle do saldo, que se de preferência sempre seja positivo, né? E estabelecer as metas de médio, curto e longo prazo. Nesse vídeo a gente falou especificamente da elaboração de um orçamento individual. Espero que vocês tenham gostado e até breve.